Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E hoje, como não poderia deixar de ser, falar aqui sobre mais uma insanidade humana, mais um evento, que simplesmente nos demonstra como o ser humano é irracional, como o ser humano é emocional, como o ser humano é perdido em fantasias, em crenças. Eu acho que esse é um certo nível de crença, as pessoas podem até ter, mas quando essa crença começa a interferir na vida das pessoas, das outras pessoas, quando a sua crença pessoal ou a crença de um grupo começa a interferir na política, começa a interferir no próprio esquema das cidades, fechamento de ruas. Ora, eu estou falando aqui em Corpus Christi. Corpus Christi, que nada mais é do que uma data comemorativa inventada pelos católicos, que Corpus Christi quer dizer o corpo de Cristo. Então tem a ver com a Eucaristia, que Cristo lá nos Evangelhos disse, como a minha carne bebam o meu sangue, numa antropofagia. Isso parece que comer carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, por mais que isso seja simbólico, é um ato de antropofagia. E é um aspecto grotesco realmente da crença. Essa questão de, parece até uma coisa vampiresca, de tirar o sangue do outro para tirar a força do outro. No caso, os cristãos acreditam que se Jesus entrar neles e se eles tiverem neles mesmos o sangue de Cristo, eles vão se tornar como Cristo. Então, é uma coisa meio que destrói a sua personalidade, destrói a sua autonomia, porque a coisa pior que existe para uma pessoa lúcida é ser dependente dos outros, dependente da salvação dos outros, salvadores da pátria, isso está na política, por isso que o cristianismo tem tanta relação com a política. Eu nunca vi uma religião tão envolvida com política, principalmente aqui no Brasil, como o cristianismo. O catolicismo não é tão envolvido, apesar do catolicismo se dizer cristão, muitas práticas do catolicismo não são cristãs, como culto a santos, como culto a imagens, como adoração de homens, Isso tem nada a ver com o cristianismo lá primitivo. Mas a religião, como eu estava falando, a religião cristã é a que a gente mais combate, é a que a gente mais comenta, com o nosso posicionamento contra todas as religiões, claro, porque a religião é sempre o aspecto irracional do ser humano. E o cristianismo tem esse apelo popular muito forte, e tem essa capacidade de tentar tirar direitos, de tentar se colocar como uma religião perfeita, e simplesmente não aceita as diferenças, ataca, inclusive politicamente, grupos que são, que pensam diferente. Então, deve ser polícia, ou bombeiro, sei lá o que, Por quê? Porque as pessoas são irracionais. É por isso que se precisa de polícia, precisa de bombeiro. Uma sociedade mais lúcida não se precisaria de tudo isso. Como eu estava falando hoje, no Corpus Christi, que os cristãos estão sempre querendo aparecer mais que todo mundo, Os católicos nesta data, também teve, no caso dos cristãos evangélicos, Marcha para Jesus, que está tendo lá em São Paulo, já teve aqui no Rio. Para-se a cidade toda por causa dessa balbúrdia, dessa coisa inútil, colocar um monte de gente na rua, trio elétrico cristão, não dá para entender, é entretenimento, é pão e circo mesmo, É uma coisa que eu não consigo, aceitar,
Não posso deixar de falar aqui. As pessoas falam, você só fala mais do cristianismo. Eu acabei de comentar que o cristianismo é a única religião, praticamente, que está enfiada na política, que está tentando tirar direitos, né? É uma religião que é preconceituosa, né? É uma religião que é patriarcal. Os deuses são todos masculinos, né? Muitas vertentes ou muitas igrejas, né? Denominações não aceitam nem mulher como pastora. A Igreja Católica não aceita mulher como líder, né? Porque não pode ter papa mulher. Senão seria mama, né? Não pode ter a mama. Entende? Uma freira, por exemplo, não pode. Tem que ser submissa, não pode celebrar uma missa, né? Existem religiões também, né, denominações evangélicas que não permitem a mulher ser pastora. E a essência do cristianismo é patriarcal, né? Porque é um Jesus branco, homem branco, né, patriarcal e também racista, essa religião, né? É um homem branco, com 12 apóstolos brancos, como costumo sempre dizer, um Deus branco. Ninguém imagina um Deus negro, ninguém imagina um Deus mulher. É sempre essa merda de patriarcalismo e preconceito total, né? Como costumo dizer, né, as religiões falam em espiritualidade, mas não existe nada mais materialista do que as religiões. E aí estamos vendo hoje aí, né, esse negócio de Corpus Christi, como eu falei, a Igreja Católica que inventou, por causa da Eucaristia. E aí celebram hoje, né, essa questão do corpo de Cristo. Que ele mandou comer o corpo dele e beber o sangue. Né? Nessa sujeira antropofágica, né? Desse canibalismo simbólico. Né? E a gente sabe muito bem que os símbolos representam muito bem o que se quer dizer, né? Os símbolos, as metáforas, elas mostram a essência de quem você é. A essência de um grupo, por exemplo. Né? Então, grupos que valorizam sangue, como os cristãos valorizam o sacrifício, são materialistas, né? Carne, sangue é matéria. As pessoas, principalmente os católicos, são muito, né, materialistas, eles gostam de ver os santos, as imagens, né? Mas os evangélicos também não são diferentes, né? Os evangélicos adoram estar nas reuniões, ver o pastor, ver o homem de Deus falando, né? Tem algumas aí religiões que se dizem evangélicas aí e que botam lá o cara vestido de Moisés, né? Com manto. É sempre muito teatral, como costumo dizer, né? Religião é teatro. Tem nada de verdadeiro na religião. É consolo e conforto psicológico para um indivíduo desgraçado que sabe que vai morrer, que veio pra essa merda aqui só para se fuder, né? Esse mundo só para se fuder, fica inventando, né? Esses santos, essas porcarias aí, né? Então, isso é tudo teatro, como costumo dizer, é show da fé. E hoje eu não podia deixar de falar aqui, né? Nisso, que uma coisa que eu gostaria de dizer, né? E de deixar bem claro, é que eu acho que quanto mais o indivíduo é evoluído, assim, consciencialmente, né? Algumas pessoas vão falar espiritualmente, nós podemos usar até esse termo, né? Quanto mais o indivíduo é evoluído espiritualmente, se você for reparar as religiões, filosofias antigas, o hinduísmo, o budismo, né? As práticas mais orientais, o que o homem fazia? Né? Para se tornar mais espiritual, né? Eu gosto dessa palavra, que remete a outros mundos, mas como eu costumo dizer, a palavra espírito quer dizer expirar, né? Vem de algo que expira. Então, espírito tem que estar vivo. Não existe nenhuma religião que demonstre que existe vida após a morte. Não existe nenhuma religião que mostre que existe algum espírito. Espíritos são pessoas vivas. Almas também, né? A alma vem de ânima. Então, tem a ver com pessoas vivas. Sopro de vida, né? Ânima é sopro de vida. Então, tudo tem a ver com vida, né? Até mesmo esses exemplos aí de Jesus, a Eucaristia, como o corpo e beba o sangue de Cristo. Como é que você vai comer o corpo e o sangue se o indivíduo está morto? Né? Ou está no mundo espiritual, onde ele não precisa de corpo nem de sangue. Então é tudo muito material, né? Nós vivemos no mundo material e não existe outro possível para a consciência. Você pode até ter um mundo mental, mas é reflexo sempre desse mundo material aqui. Então todas as construções humanas são materialistas, né? Inclusive a religião. Não existe nada mais materialista do que a religião.
Senão não se precisaria nem de igreja, né? Ou de templo, né? O local físico, né? O templo. Não há necessidade de templos, mas a necessidade sim de comércio, né? De movimentar capital. Né? Então existe a religião para isso, né? Para fins lucrativos. Tudo que um ser humano se junta para fazer é sempre com o objetivo de ganhar dinheiro, né? E a religião ganha dinheiro em cima dos trouxas, né? Das pessoas carentes, emocionalmente dependentes, sabe? Que dos outros, de socialização. Então o que eu queria dizer aqui é isso, que essas religiões orientais, né, as religiões mais antigas, mais tradicionais, que em muitos aspectos eram mais filosofias do que religiões, os indivíduos, né, que queriam buscar uma espiritualidade, né, uma evolução, eles simplesmente se afastavam de tudo. Eles se afastavam do sexo, né, se afastavam dos relacionamentos. É o tal do monge. Né? É um monge que se afasta de sexo, se afasta de relacionamento, fica meditando, não trabalha mais. Né? O próprio Jesus abandonou. Né? Hoje aqui é Corpus Christi, que fala em Jesus. O Jesus bíblico abandonou, né? Trabalho, abandonou a própria mãe, os irmãos, foi viver pregando. Tinha mais ofício, então buscava ali uma espiritualização maior, né? E todos esses grandes, Buda, né, também abandonou família, abandonou mulher, filho, foi viver no isolamento, longe do comércio, né? Que não existe nenhum cristão que esteja longe do comércio, né? Não existe nenhum cristão que siga Cristo, isso é uma mentira. Né? Cristão gosta de festa, de farra, de teatro, de trio elétrico, aí a marcha para Jesus que não me deixa mentir, né? Gosta de consumir muito produto, né, associado a Jesus, camisas, roupas, assistir shows, né? Tudo isso, né? Fazer passeios. Então, é um show da fé mesmo, né? É um teatro da fé. E o único cristão realmente morreu na cruz, né? Como a gente costuma dizer, né? Como se costuma dizer, né? Que na verdade não existiu, né? Isso é uma brincadeira, mas em termos de seguir a doutrina, o único cristão realmente morreu na cruz, porque ninguém segue cristianismo, ninguém pratica cristianismo. E por incrível que pareça, né? Quem mais chega próximo de praticar, né, um cristianismo primitivo, né, que tem a ver com Jesus, tem a ver também com Buda, com esses, né, supostos seres que atingiram uma iluminação, somos nós, né? Ateus, pessoas que, principalmente, né, minimalistas, livres pensadores, racionalistas, somos nós, né? Nihilistas. Por quê? Principalmente ateus, né? Porque o ateu, ele simplesmente não segue essas bobagens, não segue homens, não segue doutrinas, sabe? O próprio, né, se você for ver, né, se você for ver a história de Jesus, né, é um mito, né? E não é alguém para ser seguido, sabe? Você não tem que seguir ninguém, você tem que seguir você mesmo. Você pode até aprender alguma coisa com qualquer pessoa, né? As pessoas também podem aprender com você, mas seguir jamais, né? Ainda mais com interesse, né, de salvação, que é grande hipocrisia isso, né? Dizer que ama Jesus, está atrás de salvação, está, né? Atrás de imortalidade, que também é outra asneira intelectual. Tá? Nada no mundo prevalece, muito menos coisas perecíveis como a carne, né? Como seres humanos de carne e osso. Então, imortalidade, salvação, tudo bobagem. E o interessante é que nós, né, muitas das vezes, temos um pensamento diferenciado, que somos ateus, que somos principalmente nihilistas, né? Vivemos uma vida mais minimalista, longe de família. Quem é que está seguindo o cristianismo senão nós? Né? Que negamos essa mentira chamada família, né? Que Jesus não constituiu família, né? Buda até teve família, mas sambou fora, né? Largou mulher, largou filho, largou tudo. No mito, né? Na história. Né? Então, se você tem que seguir, não seguir, né? Mas se você tem que reproduzir um comportamento espiritualizado, ora, você tem que mais ou menos caminhar como esses homens caminharam. Né? Não é pregando a palavra, nós estamos fazendo o que aqui? Né? Pregar a palavra para mim não é doutrinar, para mim não é impor nada, é conversar, né? É falar sobre a verdade. Né? Conhece a verdade vos libertará. Então, eu como ateu, né, eu acho que eu sou muito mais cristão que muito cristão que tem por aí. Né? Muito evangélico, muito católico que está hoje fazendo tapetinho de sal, parando na cidade,
dando apurreação para a polícia, porque tem que ter policiamento reforçado, tem que parar as ruas, né? Tem que fechar tudo para os católicos ficar fazendo tapetezinho de sal, essa idiotice, sem propósito, sem utilidade nenhuma. Só demonstra o quanto o ser humano é irracional, né? E nós que estamos nas nossas casas, sem onerar a polícia, sem querer exigir que fechem rua, né? Porque nós não temos religião para isso, né? A religião é que quer, né? Exigir várias coisas. A religião é que quer parar a rua para fazer marcha para Jesus. A religião é que quer parar a rua para fazer tapete de sal, né? Não somos nós, ateus, livres pensadores, racionalistas, nihilistas, né? Nihilistas principalmente, né? Porque quando você não vê sentido em nada, você vive uma vida mais simples. Porque não é questão nem de não ver sentido, é que o sentido realmente não existe. Não existe sentido na existência. Nós existimos para nada e para nada como qualquer animal. Né? Só que nós somos animais que construímos um monte de mentiras, só isso. Né? Qualquer animal vive melhor do que a gente. Qualquer animal ele vive de uma forma mais perfeita, né? Mais equilibrada. Né? E nós simplesmente existimos, compreendemos que essa vida é sem noção, né? Compreendemos que como homens, né? Homens que eu digo, né? Espécie humana, nós nascemos e morremos simplesmente para servir a um sistema escravo que o próprio homem construiu, né? Que o animal não precisa trabalhar, o animal não precisa estar na corrida dos ratos, né? Pode que se diga corrida dos ratos, né? Mas o ratinho, né? Ele só se preocupa com a comidinha dele, arrumar comidinha para ele, só isso, né? Não trabalha, precisa trabalhar 6 por 1, não precisa se esforçar com nada, né? Só conseguir a sobrevivência. E os animais vivem muito bem, né? Eles têm a casa deles é o mundo, né? O ratinho tem o esgoto lá, tem os dutos, né? Os dutos de esgoto, né? Os canos, onde ele fica. Qualquer lugar é lugar, né? Todo animal tem a sua própria casa, na própria natureza. Qualquer buraquinho se enfia, né? Qualquer lugar ali faz uma toca. Nós não, né? Nós precisamos construir tudo isso, arranha-céus, aviões, helicópteros, toda essa bobajada inútil. Para que serve avião para mim? Para nada. Para que serve helicóptero para mim? Para nada, né? Eu até tenho um carro, uma moto, mas na realidade, se eu não tivesse, também não faria grande diferença, porque eu já vivi anos sem ter carro, sem ter moto, e me virei muito bem. É claro que é uma comodidade, né? Mas é uma construção. É isso que a gente tenta passar aqui, né? Que, apesar da gente usufruir, a gente está no mundo, a gente entende, nós nihilistas, né? Entendemos que tudo isso é uma construção. E é claro, né, que nós, enquanto seres humanos, mais racionais, né, nihilistas, nós acabamos onerando muito menos essa sociedade. Nós não exigimos, nós não fazemos parte de partido político, nem de política, nós não somos de esquerda, nem não somos de direita. Sabe, nós temos alguma opinião, mas foda-se o mundo, porque daqui a pouco nós vamos estar mortos. Entende? Eu, como niilista, por exemplo, tô nem aí pra porra de ecologia, para ser ecologicamente correto, ou para ser politicamente correto, sabe? Eu só quero ser correto. Só quero ser correto diante da sociedade da qual eu vivo, né? Claro, né? Quero prejudicar ninguém. Agora, fora isso, quero viver minha vida, foda-se o resto. Isso é niilismo, né? Isso é compreensão de que toda essa bobagem construída, a religião é uma construção, né? Hoje, Corpus Christi, ser humano não tem o que fazer com o tempo vago. Fica lá igual idiota fazendo desenho no chão. Por nada e pra nada, né? Por um troço que não existe, que diz que é Jesus. Idiotas, né? Pessoas com óculos na cara agradecendo não sei porquê, né? Ai, Jesus é tudo pra mim. Mas não tira o óculos da tua cara, né? Não cura a tua miopia. O cara fica doente, não corre pra igreja, corre pro hospital, pô. Tem ataque cardíaco, correr pra Jesus pra quê? Jesus não vai fazer nada por você. Igreja, templo, não vai fazer nada por você. E esse monte de idiota aí falando que eu fui curado. E eu que sou ateu. Que não preciso ser curado. Nunca fui curado como ateu, porque eu nunca tive doença, pô. Que adianta você ser curado e agradecer a Jesus? E eu que sou ateu, que não tenho doença nenhuma para ser curada e, portanto, não precisa agradecer, né? Não precisa agradecer o quê? Né? O cara está agradecendo o quê? Ele tinha que agradecer por não ter doença. Ele tinha que agradecer por não sofrer acidente, né? Eu sou ateu, raramente sofro algum acidente, acho que nunca sofri um acidente assim. Já caiu uma vez de moto, né? Muitos anos. Eu nem tinha habilitação ainda, dei um mole, derrapei numa poça, né, de água, estava chovendo e caí de moto, né? Ralei meu joelho. Mas nada demais, né? Como ateu, eu deveria ter morrido, né? Já que os ateus são o demônio, né? Não somos o demônio.
simplesmente pintaram que nós somos o demônio, porque nós não damos lucro para essa sociedade de merda, como os cristãos dão. Os cristãos dão muito lucro, movimentam muito dinheiro. É por isso que quando você fala que é ateu, né, as pessoas te olham torto. Acham que você é uma pessoa do mal, né? Que do mal? Né? Do mal é quem está querendo tirar o teu dinheiro, mentindo para você, né? Construindo templos espelhados, cheios de granito, cheio de tecnologia, ar-condicionado central, sabe? Uma igreja em cada esquina, e você igual um otário, esses caras enriquecendo, né? Comprando canais de televisão, e o idiota tá aí fazendo Corpus Christi no dia de hoje, né? Você vê lá os idiotas mesmo, né? Idiota mesmo, o ser humano é idiotizado, por isso que ele é domesticado, facilmente domesticável por essas doutrinas, essas religiões mentirosas. Mas por quê? O que é o processo de domesticação? É um processo de infantilização. Né? Quer dar uma procurada aí na internet? Né? Vai dar uma pesquisada para você ver que qualquer animal selvagem, quando ele se torna domesticado, né, ele se torna infantilizado. Ele deixa de ser selvagem, deixa de ser agressivo e se torna mais infantil. O processo de infantilização é um processo de domesticação. Seja de um cavalo, seja de um cão selvagem, sei lá. Domesticou e infantilizou. Então é isso que acontece com o ser humano. Né? O ser humano ele nem sofre o processo de infantilização, ele já nasce infantilizado, né? E continua infantilizado a vida inteira, porque são poucos os seres humanos que se desenvolvem intelectualmente, né? Em termos de consciência também, né? Que amadurecem, né? E veem que, né? Que a gente está vivendo uma mentira em todos os aspectos. Tudo é comércio. Eu não consegui entender, cara. Trio elétrico evangélico. Caralho, na marcha para Jesus. É só rindo mesmo, eu rio pra caralho. Não preciso nem ver programa de comédia, não. Não preciso nem ver stand-up, comedy, nada disso. Eu gosto até de ver, mas não preciso, cara. Porque motivo para dar risada a gente já tem o tempo todo, né? Hoje, Corpus Christi, um bando de palhaço idiota e não ganham nada para isso, fazendo tapetinho de sal no chão para depois os ônibus virem passar tudo por cima. O que é isso? Senão um idiota. Então não é, pô, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ficar dentro das nossas casas, a gente tem que se afastar desse povo, porque tenha medo, tenha muito medo do religioso, que é um louco, cara. É capaz de tudo, né? Estão lotando os presídios. Raramente você vai ver um ateu, um niilista, uma pessoa consciente metido com crime, né? Cristão tem de monte, mas de monte. A maioria da sociedade é cristã. Por isso tá essa bosta que tá aí, né? Crime pra tudo quanto é lado, a criminalidade já saiu de dentro das comunidades, dentro da favela, já tá entrando nas empresas, já entrou dentro da política, já acabou, meu amigo, acabou. Tá tudo dominado, né? Por quem? Pelos religiosos. Por religioso, entenda-se, uma pessoa emocional, uma pessoa insana, uma pessoa que está sob controle apenas, doutrinada, infantilizada, adestrada. Esse é o religioso. E nós estamos aqui, né, vivendo nossas vidas de maneira pacífica, tranquila, sem exigir nada, né, dessa sociedade de merda. A gente só quer nosso direito de vir, nosso direito, né, de ter nossas coisas, ter a nossa casa, ter a nossa tranquilidade, nosso sossego, que muitas das vezes é tirado por esses religiosos, né? Seu som alto, sua baderna, com sua bagunça. Imagina uma pessoa que está no centro da cidade, né, com um trio elétrico evangélico. Ninguém consegue fazer nada, né? Porque são loucos, né? São pessoas insanas. E é a maioria. Então hoje eu queria falar um pouco aqui sobre isso, apesar de eu estar meio desanimado, assim, com assuntos, o próprio canal, né? Fiz um último vídeo aí, eu falei nisso. Não estou muito entusiasmado, digamos assim, né? Eu não estou entusiasmado com a sociedade, não estou entusiasmado comigo mesmo, não estou entusiasmado com nada, porra nenhuma, né? Mas ainda tem esse canal aqui para me comunicar com vocês. Não sei até quando que eu vou ter saco, né, para isso, mas por enquanto para mim ainda é uma terapia, né? E tem essas oportunidades da gente falar que é até melhor, né? Que surge o tema naturalmente, né? Que como eu falei, a comédia, né, da tragédia humana, né? A comédia da tragédia humana acaba dando, né? Motivo para a gente fazer um vídeo aí, dar um tema, né? Que é Corpus Christi, o corpo de um zumbi palestino, né? Que ressuscitou e saiu voando para o céu. As pessoas acreditam nisso. Dá para entender. O ser humano que acredita numa asneira são só 8 bilhões. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e
Se não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like e se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!